por mais uma vez até aqui o Senhor tem trabalhado, meu Deus. Obrigado, Senhor, meu Pai, meu Filho e do meu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor está no livro de 2 Samuel. Oh, meu Deus da glória. 2 Samuel, capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Deus de poder. Uau, aleluia. Grande Deus. 2 Samuel, capítulo 6, de versículo 11. Amém? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Glória a Deus. Podeis se assentar, irmãos. Aleluia, meu Deus da glória. Senhor, meu Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor, meu Deus da glória. No capítulo 1 diz: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Glória a Deus, aleluia. Igreja, nesta palavra, nós vamos ver que aqui houve uma batalha, houve uma guerra, e a arca da aliança, ela foi levada, ela foi tirada do seu lugar de origem. Os filisteus levaram essa arca, porque os filhos de Eli, o profeta Eli, havia colocado a arca da aliança na frente da guerra, na frente da batalha. E os filisteus a saquearam e levaram. Eles levaram aquilo que não era deles. Eles levaram aquilo que não pertenciam a eles. E Davi, ele juntou esses homens para poder buscar a arca da aliança, para poder trazer ela novamente para a sua origem. A arca da aliança, ela ficou na mão dos filisteus por 20 anos. Durante 20 anos, o povo de Deus, o povo israelita, ficaram sem a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque a arca da aliança, ela representa a presença de Deus. E ali eles levaram, e eles colocaram a arca da aliança no altar do Deus que eles serviam. E lá na frente a gente vai ver o que causou essa situação deles terem pegado aquilo que não era deles, deles terem levado aquilo que não era deles. Davi reuniu os seus 30.000 homens para fazer um culto, para poder estar na presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela já havia sido tirada. Sem a arca da aliança ali, eles estavam sem a presença de Deus. E ali eles se reuniram, fizeram um culto de adoração. Imagina um congresso com 30.000 pessoas. Foi isso que Davi fez. Mas não tinha a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aqui nós vemos que ele reuniu esses homens para que fossem com ele, adoraram ali tudo, para que fossem com ele para buscarem a arca. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava na cidade de Gibeá. Uzá e os filhos de Abinadab é que estavam guiando este carro de boi. Porém a Bíblia relata, é um carro novo. Aqui nós vemos que a
bois, porque é feito por mão de homens. Os carros de boi, eles eram feitos pelos filisteus para usarem na guerra. E eles usaram esse carro para buscar, para levar de um lado para o outro, para transportar a Arca da Aliança. Eles não deveriam fazer dessa forma, porque as coisas de Deus nós temos que fazer com excelência. As coisas de Deus têm que ser reverenciadas a Deus, e não de qualquer forma, de qualquer jeito. Glória a Deus, aleluia. E ali eles moveram essa arca de um lado para o outro nesses carros. Aleluia. Davi, naquele culto, ele não consultou a Deus se ele estava de acordo. Davi não consultou a Deus se era agradável aos seus olhos. Davi realmente ele foi lá e reuniu aqueles homens para fazer da maneira que ele achava certa, que ele achava correta. Aleluia. E foi assim que foi feito. Eu estou tirando meu óculos porque ele é só para perto. O outro estava incomodando os meus olhos. Está com grau a mais, então me atrapalha um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. No versículo 4, levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Aleluia. A arca tinha que ser conduzida por levitas. Tinha que ter antes de mover, de tocar, de levar para um lado, para o outro. Tinha que ser feito antes uma purificação, uma preparação. Não era de qualquer jeito. E não era levada em carro, só relatando. Teria que ser levada a ombros. Tinha um varal, colocava a arca em cima e conduzia nos ombros dos levitas. Tinha que ser conduzido com adoração, com louvor, com júbilo. E ali foi transportada com os filisteus, o povo que não fazia parte de Deus de qualquer jeito. Porque os filisteus, quando eles levaram de qualquer forma. Eles não tinham nenhuma referência a Deus, muito menos a Arca da Aliança. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com uma sorte de instrumentos de pau de faia. Até os instrumentos, eles tinham madeira. Aquela madeira, pau de faia, era uma madeira própria para fazer os instrumentos. Não era de qualquer jeito. Como também com harpas, com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois o deixaram pender. Naquela caminhada que eles iam movendo, levando a Arca da Aliança, na verdade eles estavam tentando trazer de volta para Israel. Só explicando melhor. Porque ela estava na casa do levita. Então ela tinha que ser trazida de forma correta. E nesse meio termo que eles vinham trazendo a Arca da Aliança, glória a Deus, aleluia, um dos bois tropeçaram e deixaram o carro pender. E nisso, um dos que estava conduzindo a Arca da Aliança, que estava ali na linha de frente, ele tentou tocar na Arca da Aliança. Olha o perigo de nós tocarmos nas coisas de Deus de qualquer jeito. Ele não estava preparado, glória a Deus, aleluia, para tocar naquela arca. Ele não estava preparado para colocar as mãos, nem para tentar segurar. A intenção dele foi a melhor: não deixar a Arca da Aliança cair. Aleluia. A intenção dele não foi maldosa, foi boa, mas só que foi de qualquer jeito. Ele não tinha uma preparação para tocá-la. Aleluia. E Davi se consultou, porque o Senhor abrira a ruptura de Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Aqui no versículo 7 nós vemos que Deus o feriu, fala que Deus o feriu. Não foi o inimigo que o feriu, foi o próprio Deus. Aí você me pergunta, mas Deus fere? Sim, Deus fere. Deus abre chagas, Deus fecha chaga. Porque Ele é amor e Ele é justiça. Deus o feriu.
morreria. Para ele era algo bom que ele ia fazer, em tocar para não deixar a arca da aliança cair. Aleluia. Aleluia. Mas Deus viu que ele não estava tocando do jeito que o agradava. E Deus o feriu. Deus ali mostrou para todos que estavam ali naquela caminhada, levando a arca da aliança, que as coisas de Deus, a presença de Deus, não pode ser de qualquer jeito. A arca não podia ser levada de qualquer forma. E ali Deus o feriu. E ele morreu ali mesmo, junto à arca. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu a rotura e Uzá, ele deu um nome, Davi deu um nome para aquele lugar. De Uzá, de Pérez, Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi o Senhor naquele dia. E disse: como virá a minha arca do Senhor? A partir daquele momento que Davi viu aquela situação, ele começou a se preocupar. E ele se perguntou: como que virá a arca do Senhor? Como que ela virá até a mim? Como que eu vou conduzi-la? Como que ela vai chegar até onde tem que chegar? Naquele momento ele ficou muito preocupado. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Aqui é interessante porque no meio dessa caminhada, próximo a onde aconteceu esse incidente, tinha um homem num sítio. Eu vou relatar da minha forma, que não fala sítio, mas eu estou falando de mim, sítio. E aquele homem se chamava Obed-edom. Ali eu habitava naquele caminho, naquela altura do que aconteceu, aquele homem com o nome de Obed-edom. Tinha aquele homem e a sua família. E ali Davi falou: não, vamos deixar a arca aqui mesmo. Vamos deixar aqui na casa do giteu. Vamos deixar sob o cuidado dele. Vamos deixar aqui, glória a Deus, aleluia, até nós tomarmos uma decisão, até nós poder vermos o que nós vamos fazer para nós conduzir essa arca de forma que agrada ao Senhor. Glória a Deus. E ali aquela arca, ela ficou na casa de Obed-edom. Relata a Bíblia. Ela ficou ali por 3 meses. Então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vemos que os filisteus tinham levado a arca da aliança, e lá na Filístia, onde eles levaram, eles saquearam, eles tomaram, eles roubaram a arca da aliança, e ali eles levaram e colocaram no altar onde eles serviam o Deus deles, Dagon. E ali nós vemos que ele deixou aquela arca da aliança ali por um tempo, até Deus começar a ferir, Deus começar a causar situações. Glória a Deus, aleluia. A arca da aliança ficou ali. De repente eles entram lá para olhar o Deus deles, para ver como estava a arca, e o Deus deles estava caído e quebrado o pescoço. Glória a Deus, aleluia. E ali Deus começou a mostrar para aquele povo que Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. E que ninguém toca no que é de Deus e pula de qualquer jeito, de qualquer forma, para ficar com Deus. E não só isso Deus fez com aquele povo. Aquele povo começou a ser ferido, começou a ferir o corpo inteiro. Feridas estouravam para todos os lados sobre o corpo. E eles não sabiam o que fazer. Porque eles não sabiam a quem pedir socorro. Porque o Deus deles, quem eles serviam, estava ali com o pescoço quebrado. Eles serviam a outros deuses. Mesmo tendo o pescoço no lugar, não poderia fazer nada. Porque Deus de Baal não pode nada. E Ele não é nada diante do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus que nós servimos.
igreja, eles até ofertaram ao Senhor para ter misericórdia deles. Olha para vocês verem. Eles ofertaram e pediram para que Deus tivesse misericórdia deles, por não ter, eles terem tocado aonde não devia. Até que eles colocaram ela em carros, em bois ali, ofertaram, soltaram, e os bois, olha para você ver, até os animais obedecem à voz de Deus. E aqueles bois foram em direção até aonde Deus queria que a arca fosse conduzida. Aleluia. Quando o povo de Deus ali viram, eles falaram: olha ali, vem um carro de boi, vem trazendo a arca da aliança. Aleluia. Até ela chegar na posse de Abinadab. Glória a Deus. E depois os seus filhos, Aiô e Uzá, que conduziram em outro carro novo. Aleluia. Junto com Davi. Foi aonde aconteceu o incidente. Mas lá atrás Deus não só destruiu o Deus deles, Dagon, como Deus o feriu eles com feridas pelo corpo todo, como também fala que também Deus permitiu hemorroidas. Você calcula, igreja, esse povo, tanto que eles estavam perecendo por tocar aonde não devia tocar. Deus que cura é o mesmo Deus que fere, o Deus que dá vida. Ele é o mesmo Deus também que a hora que Ele quiser Ele tira. Aleluia. Glória a Deus. E aqui nós vemos que quando aconteceu esse incidente, eles decidiram deixar a arca da aliança na casa de Obed-edom. Aleluia. A arca da aliança, até Davi tomar a decisão de ir buscá-la, ficou 20 anos na casa de Abinadab. E na casa de Obed-edom ela ficou apenas 3 meses. Até que eles decidiram entre eles, Davi resolveu consultar a Deus de forma que Deus respondesse de que forma que queria que levasse a arca da aliança. Mas o que mais me chama a atenção aqui, até onde eu conduzi a palavra, é a hora que a arca chega na casa de Obed-edom. 3 meses na casa de Obed-edom. A arca da aliança, ali a presença de Deus transformou tudo. A mulher dele, que era estéril, frutificou. A plantação que estava seca ficou tudo florida, verde. A pastagem, aquele gado, tudo Deus abençoou na vida de Obed-edom. Abençoou a casa, abençoou a família, abençoou o gado, tudo. As pastagens, a plantação, tudo fluiu na vida de Obed-edom. Apenas em 3 meses. Glória a Deus, aleluia. E o que mais me chama a atenção é que ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. E lá não aconteceu nada. Nada foi transformado. A presença de Deus esteve lá, mas nada foi transformado na família de Abinadab, nem na casa dele. Aleluia. É interessante, igreja, que apenas 3 meses Deus mudou tudo. Deus transformou tudo. E por que em 20 anos ele não fez nada? É a reverência. Porque talvez lá na casa de Abinadab, eles não tinham a reverência que Obed-edom estava tendo. Obed-edom entrava, colocou a arca num lugar especial na casa dele, onde ninguém entrava. Obed-edom, ele entrava lá na parte da manhã para orar. Ele entrava lá ao meio-dia. Ele entrava lá à noite. E provavelmente na madrugada para orar. Para reverenciar a Deus. E na casa de Abinadab? Talvez só passava um pano ali como se fosse a arca da aliança móvel. Não tinha reverência.
nenhuma, não se prostrava. Aleluia. É que nem eu costumo dizer, tem gente que fala assim, ah, mas eu tenho 30 anos de crente. Outros eu tenho 20, outros eu tenho 15 e assim por diante. Aí chega um outro que tem 1 ano ou meses. E Deus usa ele e faz assim algo extraordinário. Aleluia. Ah, mas eu tenho tantos anos, por que Deus não faz isso? Por que Deus não fez na minha vida? Por que Deus não está fazendo na minha casa? Por que nada na minha vida é transformado? Aí eu deixo a pergunta. Tem reverenciado a Deus? Da forma que tem agradado a Ele? Glória a Deus, aleluia. Tem feito aquilo que tem agradado ao Senhor? Aleluia. Tem feito as coisas que tem agradado ao Senhor, aos seus olhos? Aqui nós vemos que Obed-Edom, ele tinha reverência. Aleluia. E ele fazia tudo que estava agradando ao Senhor. E tudo fluiu na vida dele. Aleluia. Muitas das vezes nós somos crentes, buscamos a Deus, servimos a Deus, estamos na igreja em todos os cultos, não perdemos o culto, mas tem aceitado verdadeiramente o Senhor? Tem reverenciado ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. E Abinadab, ele não tinha reverência. Para ele a arca estava ali como se fosse um móvel, apenas enfeitando a casa de Abinadab. Glória a Deus. E ali logo chegou a notícia a Davi. Chegou a notícia a Davi. Olha, a arca da aliança, a presença de Deus que entrou na casa de Obed-Edom, transformou a vida daquele homem. 3 meses está lá, já aconteceu tantas coisas, Deus já fez tantas coisas. Aleluia. Então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom, e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os levaram a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificavam bois, carneiros e cevados. Aqui, Davi quando soube, Davi foi até lá. Mas nisso Davi já tinha passado os 3 meses, ele já teria consultado o Senhor como levar a arca da aliança, de que forma que estaria agradando a Deus. E ali ele se prontificou a ir buscá-la. Mas aí ele já foi de forma diferente para buscar. Aleluia. Aqui ele já fez até ofertas. Sacrificou bois, carneiros, cevados. Ele já fez diferente. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de éfode de linho. Ele mudou até as vestes para ir buscar a arca da aliança. Na outra ele foi vestido de rei, como rei. Nessa ele foi como levita. Olha a diferença. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Ele já foi até como levita, vestido de linho fino, como os levitas se vestiam. Mas só que quando ele chega até lá na casa de Obed-Edom, que fala que vai levar a arca da aliança, Obed-Edom ele se prontifica. Fala: opa, espera aí, você vai levar a arca da aliança? Você vai levar a presença de Deus? Eu vou também. Aonde a presença de Deus for, eu irei também. Glória a Deus, aleluia. Ele chama a esposa, os filhos, tranca tudo ali e fala: vamos, família, vamos seguir a arca da aliança. Vamos seguir a presença de Deus. Aonde a presença de Deus estiver, nós estaremos. Aonde a presença de Deus for, nós iremos. Glória a Deus, aleluia. E ali
Obed-Edom estava também, com a sua família. É onde nós devemos estar, né? Sempre buscando a presença de Deus, sempre reverenciando a presença do Senhor, sempre adorando, sempre louvando, assim como Davi foi louvando, saltando de alegria, né? E ofertando o seu melhor a Deus. Hoje nós estamos aqui reverenciando, ofertando o nosso melhor para Deus. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Olha que tremendo, som de trombetas e júbilo, com cânticos e som de trombeta. Glória a Deus, aleluia. É assim que nós temos que estar na casa do Senhor. E sempre reverenciando, e sempre procurando a presença do Espírito Santo de Deus. Porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Porque é ela que nos guia, é ela que nos direciona. Porque se nós não tivermos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo do Senhor, nós fazemos como eles fizeram lá atrás, levando no carro de boi. Houve um incidente, houve a morte. Não deveria ter acontecido aquilo se estivesse na presença de Deus, reverenciando, fazendo as formas conforme agrade ao Senhor. Aleluia. Que Davi, ele jubilou com um som de trombetas. Ali houve cânticos, houve alegria, porque a presença estava com eles. A presença de Deus estava sendo conduzida ao seu lugar. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia bailando e salteando diante do Senhor e desprezando a bênção. Até aqui, igreja. Aqui entra Mical. Mical que estava olhando de longe. Mical que estava ali, em vez de estar presente, se alegrando com a arca, com a presença. Mical estava ali detestando ver aquela situação, ver a alegria de Davi, ver a arca do Senhor. Porque quem não tem a presença se incomoda com quem tem a presença. Quem não tem a presença sempre vai se incomodar. Glória a Deus, aleluia. Mas se você não estiver incomodando, você está no lugar errado. Porque os servos de Deus, eles têm que incomodar. Onde a presença chega, tem que incomodar. Onde a presença de Deus chega, tem que haver diferença. Nós vemos que teve diferença na casa, na família de Obed-Edom. E com nós não é diferente. Aleluia. Eu trabalho ali no serviço, ali no ladozinho, gente. E eu tenho incomodado muito, muito. E olha que eu nem falo, olha, eu sou crente, sou servo do Senhor, não falo não. Mas eu vejo que tem um lugar ali que eu chego assim e que incomoda. Incomoda. O servo de Deus, onde ele chega, ele incomoda. Porque a presença incomoda. Incomoda as trevas. Incomoda a escuridão. Aleluia. E onde a presença chega, as trevas têm que ser dissipadas. Aonde a presença chega, tem que haver transformação. Tem que haver cura. Tem que haver renovo. Aleluia. Tem que haver algo novo. Aleluia. Eu não nasci, igreja, em berço evangélicos. Não. Eu me batizei em Cias Águas em 2013. Daí pra cá eu não me afastei mais da presença de Deus. Porque eu sei que ela é muito importante para a minha vida, para a minha casa. Porque se não fosse a presença de Deus, nem aqui hoje eu estaria ministrando. Porque eu já passei por muitas situações, altos e baixos. Deus, ele me tirou do lodo, do charco de lodo, do lamaçal de pecado. Onde muitos olhavam assim, já não dava mais nada por mim. E Deus me tirou. Deus me arrancou. E a partir daí eu passei a ver a importância que
Aleluia. E Deus tem sido tão bom, tão maravilhoso. Deus tem feito sim tantas coisas na minha vida. Deus me libertou no início da caminhada. Em seguida eu comecei a louvar. Não louvava bem, eu não louvo bem. Mas é para Deus, e aquilo que a gente faz com alegria, né? Deus recebe, é para Deus. Glória a Deus, aleluia. Depois Deus foi fazendo, Deus foi transformando a minha casa. Aleluia. E é isso que nós devemos buscar sempre, a presença de Deus. Ainda não estão todos da minha família na presença, mas eu creio que ainda eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Teve uns que foi, mas se rebeliaram, se afastaram, se distanciaram. Tem chegado aos poucos, mas eu creio que vai estar na presença de Deus da forma que Deus quer, que Deus agrada. E eu sou alicerce, sou o esteio, a estrutura da minha família. Eu estou sempre buscando, porque eu creio que Deus vai fazer algo grande no meio da minha família. Assim como Deus fez na casa de Obed-Edom, na família de Obed-Edom, Ele vai fazer na minha, na sua família também. Porque Deus é maravilhoso. Deus já me curou, igreja. Eu já tive 3 curas de câncer. Em 2019 eu fui curada com câncer. Ele surgiu no meu seio. Foi Deus que me curou. Eu já estava com 15 dias, muita febre. E eu vi que era algo bem avassalador, que estava muito rápido. E ali Deus me curou. Quem não sabia, usado por Deus, que eu estava passando por aquilo, chegou e entregou algo de Deus. Eu tomei posse. E ali eu senti a minha cura. Foi imediata. Foi imediata. Em 2022, voltou de novo, no mesmo lugar. Eu comecei a fazer os exames. Eu comecei ali, já ia para a biópsia, já tinha feito os exames, o médico tinha falado, é um nódulo, nós só precisamos ver se é maligno ou benigno. Glória a Deus, aleluia. E ali eu senti que ele era maligno, porque eu já estava sentindo umas coisas muito, era muito forte. E antes de mandar para a biópsia, eu falei, não, eu vou buscar Deus. Eu recebi de novo aquela cura. Novamente. Pela segunda vez. Eu glorifico muito a Deus por isso. Pelos cuidados dele. Porque quando nós estamos fazendo para Ele, Ele faz para nós. No meio dos nossos. Aleluia. Muitas das vezes você tem um chamado. Talvez você tenha fugido dele. Tem tentado se afastar da presença de Deus. Mas eu te digo, não faça isso. Porque muitas das vezes eu tentei fugir do chamado de Deus. Eu tentei fugir. E Deus sempre usou profeta, homem de Deus, para falar, olha, o chamado que Deus tem é rápido, é forte na sua vida. E quando foi em 2023, eu estava em Santa Rita antes de eu mudar para cá. Eu senti um dia uma vontade de fazer uma visita, mas sempre ia visitar Deus Amor. A gente foi lá. E o irmão que não me conhecia, eu estava sentindo uns sintomas, umas dores, tá? E na minha barriga. E ele me chamou na frente e ele falou, você está com câncer no seu ovário. Hoje Deus está te curando. Eu já estava preocupada. Eu falei, meu esposo, eu não tenho médico, porque eu não estou bem. E eu fiquei de posse daquela bênção, daquela cura, daquele milagre. Eu não senti mais dele. Não senti mais. E eu vim pra cá, fiz os exames, nós estávamos mudando aquela semana, eu fiz os exames, tudinho ali, lá no Gustavo Fruia. Não deu nada nos exames. E no seio também, eu tenho o antes e o depois. Quando eu voltei lá, depois do que Deus fez, o médico falou, mas tinha um nódulo aqui. Eu falei, não tem mais aqui. Jesus me curou. Eu não tenho mais. O Senhor crê que Jesus cura. E começamos a conversar, mas falou assim, eu creio.
E ali Deus fez de novo na minha vida. Porque o inimigo, ele sempre tentou me parar lançando essa seta. Glória a Deus, aleluia. E recentemente, há uns meses, 5 meses, eu fui fazer novamente um diagnóstico. Eu comecei a sentir de novo. Fui na médica ginecologista fazer os exames, tudo. E ela falou assim, olha, surgiu um caroço aí, nós vamos ter que fazer uma pequena cirurgia. Aí mandou fazer um monte de exame, eu fui lá, fiz todos os exames que ela me pediu, me encaminhou no centro cirúrgico na Santa Casa. E ela falou assim, vamos fazer uma biópsia. Eu falei, vamos. Fizemos a biópsia. E eu estava bem tranquila aqui, eu falei, não vai dar nada, eu creio que, né? E de repente, agendei o retorno na data, e cheguei lá, ela me entregou os papéis. Ela falou, olha, diagnóstico, deu câncer, é maligno. Ela falou desse jeito pra mim assim, eu não me abalei, ela ainda falou, não se desespera, não fica triste. Eu falei, não, doutora, eu estou tranquila. Mas eu recebi aquele impacto assim. E naquele mesmo dia que eu recebi esse diagnóstico, eu estava com meus exames prontos entrando na firma. Então eu tinha uma escolha. Ou eu não ia trabalhar, ou eu desistia. E eu ali peguei, ela falou assim, olha, eu vou te encaminhar, você vai lá e agenda. Eu falei, tá, vou agendar. E eu tomei a decisão. Cheguei em casa e falei para o meu esposo, olha, a médica me deu o diagnóstico, mas eu vou tomar a decisão de trabalhar. Eu vou trabalhar. Porque Deus já me curou por 3 vezes. Eu creio que Ele vai me curar de novo. E aí veio a palavra. A pessoa da parte do Senhor, ela me disse, olha, o que você está passando é permissão de Deus. Porque Deus permite. Deus entregou nas minhas mãos, igreja, o dom da cura. O dom da cura. Sabe o que é isso? O dom da cura. E eu me acovardei. Eu não estava fazendo. Meu marido é testemunho. É testemunho. E eu não estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. E assim como eu li na palavra que Deus fere, Deus fere. Se Ele deu o dom para fazer, por que não fazer? Eita, glória! Se Ele deu o dom para curar, o porquê não curar? Glória a Deus, aleluia. Então Ele permite a enfermidade a passar pelo processo. Eu já passei um processo muito grande nessa trajetória, nessa caminhada. Já passei por muitas provações, Deus me provando, Deus me preparando, Deus... Foi tremendo. E todas elas eu passei glorificando o nome do Senhor. E nenhuma delas eu murmurei. E eu estou nesse processo. Eu já fui em Campo Grande já 3 vezes. E a última agora eu fui fazer um monte de exames, dia 13. Esse mês eu fui 2 vezes, 3 e 13. E os exames que eu fiz é para pegar o resultado dia 8. E todos os exames de coração, todos. E ficou marcado lá o anestesista. E ficou marcado também o cardio, para olhar meu exame, né? E para dar a sentença para a cirurgia. Mas na última vez que eu fui, eu sentada lá no corredor, e eu ali conversando com Deus. E eu falei, Senhor, não estou sentindo vontade de vir fazer essa cirurgia. No meu coração, não estou com vontade. Eu, por mim, eu nem iria mais. A última vez que eu saí de lá, eu nem voltaria mais. E eu falei com Deus, eu orei e falei com Deus assim, falei, Senhor, se não for da tua vontade que eu passe por essa cirurgia, que o Senhor permita que dê algo nos meus exames, que eu vou entender como um sinal
ou se eu causo alguma situação que eu vou entender que é um sinal de Deus. E Deus me deu um sinal, igreja. Segunda-feira eu fui trabalhar, quando eu saí pro almoço, que eu vim para casa, peguei meu celular que fui ver, estava lá, do hospital, a mensagem. Foi cancelada a consulta do dia 8. Ela foi cancelada. Não tem mais a consulta. Está em greve dos médicos, falta medicamento, e está lá assim, a mensagem. Eu falei, esse é um sinal de Deus. Porque eu creio, se Ele curou uma, Ele curou duas, Ele curou três, Ele vai curar a quarta vez também. E é assim que nós temos que ser, igreja, perseverante na presença do Senhor, continuar crendo. Os médicos estão aí para isso, mas se Ele permitir, nós passamos pela mão do médico. Mas se Ele não permitir que nós passamos pela mão do médico, nós passaremos pela mão do médico dos médicos. Porque Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, é Ele que dá vida. E é Ele que nos abençoa. Amém, igreja? E eu compartilhei isso com a igreja. Eu não estava assim, sentindo vontade de comentar, falar para ninguém, não de oração, nada. Eu no meu cantinho, eu e Deus. Mas eu compartilhei para a igreja porque às vezes a gente acha que vem uma situação na vida da gente, às vezes acontece uma situação como um diagnóstico desse ou coisas parecidas, e a gente acha que o mundo já vai acabar. A gente acha que a gente tem que parar. A gente tem que se estagnar, se isolar, se lamentar, chorar, murmurar. Mas não, igreja, nós temos que perseverar em oração. E continuar crendo, porque Deus cura. Eu sou testemunha que Deus cura. Eu falei para meu esposo, a partir de agora eu vou aprender a me posicionar. E a fazer aquilo que Deus queira que eu faça. Eis-me aqui, Senhor. Na posição de Deus. Porque não adianta a gente fugir. Porque quando Deus quer, Ele sabe como nos conduzir. Nem que para isso Ele precisa colocar um anzol no nosso nariz ou uma rédea e nos puxar. Mas Ele nos conduz. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço o pastor pela confiança. Amém, igreja? Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Temos alguém aqui essa noite para aceitar Jesus? Ele já te aceitou. Falta você dar o primeiro passo e o aceitá-lo. Amém? Tem alguém nessa noite? Não tem? Tem alguém para se reconciliar? Todos é da casa? Está tudo certo? Deus nos abençoe. Vamos fazer um minutinho de oração, igreja? Permite, pastor. Senhor Jesus, vai tocando, Pai querido, Pai amado, nessa noite. Vem até aqui na frente. Em tua presença, meu Deus da glória, paz. Louvado seja o Senhor, meu Deus da glória. Diante do Senhor, meu Deus da glória. Nós estamos aqui, meu Deus da glória. Agradecer o Senhor. Oh, glória a Deus maravilhoso. Palmas, igreja. Uma alma para Jesus. Que Deus tremendo, maravilhoso. Aleluia. Deus da glória, Pai. Por isso, meu Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, vai tocando, Pai querido, Pai amado, nesta noite. Vai tocando, Senhor, no íntimo, no profundo, no oculto, no escondido. Vai visitando, Senhor Jesus, com a tua graça, com o teu poder. Vai derramando, Senhor Jesus, nesta noite a tua unção, o teu poder, Senhor. Aquilo que liberta, que cura. Derrama o teu bálsamo, Deus, nesta noite. Visita esse homem, Senhor. Visita, Senhor, o íntimo, o profundo, o oculto, o escondido. Vai visitando, tocando, Senhor. Vai libertando, Pai, com a tua graça. Vai tocando, Senhor
Louvado seja o Senhor, meu Deus da glória. Diante do Senhor. Oh, Deus querido, vai abençoando, Senhor, a tua igreja. Vai abençoando, Senhor. Opera, Jesus. Opera, Jesus. Lamassurianda, vai. Opera, Jesus, ao nosso meio. Vai operando, Senhor, com a tua graça. Vai operando, Senhor Jesus, com o teu poder. Oh, Deus querido, maravilhoso, Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus, toma esse homem nas tuas mãos, Pai. Conduza ele, Jesus, nos teus caminhos. Conduza ele, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Espírito